Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite estava pesada, sufocante, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. O estacionamento do Centro Administrativo Federal estava banhado por uma luz artificial fria, pontilhada por poças d'água que refletiam as luzes intermitentes da cidade ao longe. Eram 22h47. O sargento Mark Reynolds saiu da viatura, batendo a porta com mais força do que o necessário. Ele estava cansado, não fisicamente e moralmente. 12 anos de serviço e ainda no mesmo posto. Só esta manhã, ele soube que um colega mais jovem e menos experiente havia sido promovido. A frustração apertou seu peito. Para ele, este bairro era seu território e naquela noite, ele decidiu mostrar que ainda estava no controle. De repente, um SUV preto com vidros fumê entrou no estacionamento e parou lentamente ao lado. O motor desligou com um rondonar suave. Sem características distintivas, sem placa comum. Mark estreitou os olhos. Mais uma pessoa que pensa que está acima da lei, ele murmurou. A porta se abriu. Uma mulher saiu do veículo. Ela vestia um casaco escuro impecavelmente cortado, com os cabelos presos num coque elegante. Caminhava com passos firmes, eretos, quase militares. Sem pressa. Sem hesitação. Uma postura que inspirava respeito sem exigi-lo. Instintivamente Mark colocou a mão em sua arma. Algo naquela mulher o irritava profundamente. Essa calma. Este seguro. Ei! Senhora! Gritou ele enquanto avançava. Ela parou, virou-se lentamente. Seu olhar encontrou o dele. Um olhar firme e lúcido, acostumado a estar no comando. Sim, senhor policial? Ela perguntou simplesmente. Esse tom neutro só serviu para irritá-lo ainda mais. E mostre-me seus documentos. E imediatamente. Eu sou esperado. Aqui, quem decide sou eu. A tensão aumentou um pouco. A chuva intensificou-se. O silêncio do estacionamento tornou-se opressivo. Mark sacou sua arma. O clique metálico soou como um trovão. Ele apontou a arma diretamente para ela. Mãos para cima. Agora. Qualquer outra pessoa teria entrado em pânico. Não ela. A mulher ergueu lentamente as mãos, sem dizer uma palavra, sem tremer. Seu olhar nunca se desviou do policial. Abaixe sua arma, disse ela calmamente. Você está cometendo um erro irreversível. Um arrepio percorreu a espinha de Mark. Você está me ameaçando? Não, ela respondeu. Estou te avisando. Naquele exato momento, o som abafado de vários motores podia ser ouvido à distância. Faróis potentes se aproximavam em alta velocidade. A mulher respirou fundo. Sargento Reynolds. Ele congelou. Como você sabe meu nome? Antes que ele pudesse reagir, 3 veículos militares frearam bruscamente ao redor do estacionamento. Soldados uniformizados saíram dos veículos, perfeitamente alinhados com movimentos precisos. General Carter, gritou um deles. Segurança imediata. O mundo de Mark Reynolds desmoronou em uma fração de segundo. A mulher baixou as mãos. Seu casaco abriu-se ligeiramente, revelando um cartão oficial preso na parte interna. General Elizabeth Carter. Superioridade militar. Autoridade nacional. Intocável. Mark sentiu o sangue fugir do seu rosto. Naquele estacionamento deserto, sob chuva torrencial, ele compreendeu uma verdade brutal. Ele acabará de apontar sua arma para alguém que detinha mais poder do que toda a sua carreira combinada. E esse foi apenas o começo de sua queda. O som seco de armas sendo engatilhadas ecoou no estacionamento. Em menos de 10 segundos, 6 soldados cercaram a cena. Sua postura era impecável, suas expressões frias e profissionais. Não se tratava de uma demonstração de força, era um procedimento. O sargento Mark Reynolds ficou paralisado. Seu braço, ainda estendido, de repente pareceu pesar 1 tonelada. A arma em sua mão mal tremia, mas o suficiente para que ele percebesse. Pela primeira vez em anos, ele não estava mais no controle da situação. Sargento Reynolds, gritou um oficial militar em tom firme. E largue a arma. Devagar. Mark engoliu a saliva. Ao redor deles, o mundo parecia suspenso. A chuva continuava a cair constante, quase indiferente ao que acontecia ali. Cada segundo se estendia como uma eternidade. Ele lançou um olhar na direção da mulher. General Elizabeth Carter. Ela permaneceu ereta, imóvel, o rosto fechado, mas calmo. Nenhuma raiva aparente. Apenas uma lucidez gélida, a de alguém que já presenciou cenas muito piores. Faça o que lhe mandam, sargento. Ela afirmou calmamente. Aquela voz? Ela não elevou a voz. Ela dava a ordem sem esforço algum. Mark finalmente baixou a arma e a colocou no chão.
O som metálico soou como um veredicto. Recuem. Ele obedeceu. 2 soldados avançaram imediatamente assegurando a arma, enquanto um terceiro falava pelo rádio. Código Alfa confirmado. Ameaça neutralizada. A palavra ameaça atingiu Mark com força. Eu sou um policial, ele gaguejou. Exatamente, o policial respondeu friamente. O general Carter aproximou-se dele, mantendo uma distância segura. Sabe o que acabou de acontecer, Sargento Reynolds? Ele balançou a cabeça negativamente, incapaz de encará-la. Você não cometeu simplesmente um erro de julgamento, ela continuou. Você deixou seu ego se sobrepor ao seu dever. Mark cerrou os punhos. Eu estava fazendo meu trabalho. Um silêncio pesado se instalou. Não, ela interrompeu. Você estava abusando do seu poder. E esse tipo de erro nunca fica impune. Naquele instante, luzes azuis intermitentes iluminaram o estacionamento. Os carros da polícia estavam chegando em alta velocidade. Mark reconheceu imediatamente o veículo à frente. O chefe de cozinha da polícia. Seu coração começou a bater violentamente. A General Carter virou ligeiramente a cabeça. "É o momento perfeito", disse ela calmamente. Foi então que Mark compreendeu algo aterrador. Essa noite não lhe custaria apenas uma advertência. Ela ia destruir tudo que ele havia construído. E a pior parte. Isso porque tudo tinha acabado de começar. Os pneus cantaram no asfalto molhado. 3 carros de polícia chegaram às pressas, com as luzes piscando, banhando o estacionamento em uma agressiva luz azul e vermelha. As portas se abriram quase simultaneamente. O chefe Daniel Harry saiu do primeiro veículo. Seu rosto estava fechado. Fechado demais. Mark Reynolds sentiu o estômago embrulhar. Ele conhecia aquele olhar. Não era o olhar de um superior que viera para acalmar os ânimos. Era a voz de um homem que já estava informado. Sargento Reynolds, não se mexa. A voz do chefe era baixa, controlada, mas carregada de raiva reprimida. 2 agentes se aproximaram de Mark e se posicionaram de cada lado dele. Chefe, eu posso explicar. Você explica depois. O chefe Harris então se virou para o general Carter e paralisou. Sua expressão mudou instantaneamente. Ele se endireitou juntando os calcanhares. General Carter. Ele ergueu a mão até o boné, numa saudação impecável. Peço desculpas em nome do departamento. O general respondeu com um leve aceno de cabeça. Suas desculpas foram anotadas. Os fatos, no entanto, foram registrados. Ela discretamente apontou para os soldados ao seu redor. Toda a cena foi filmada por nossas câmeras de segurança, incluindo o áudio. O chefe Harris fechou os olhos por um instante. Mark sentiu o suor escorrer pelas costas. Sargento Reynolds, prosseguiu o chefe, virando-se para ele. Você confirma que apontou sua arma de serviço para essa pessoa sem justificativa legal? Mark hesitou. Isso foi um erro. Responder. Sim, chefe. O silêncio que se seguiu foi gélido. Então ouça-me com atenção. O chefe se aproximou tão perto que Mark pôde sentir sua respiração. Você está imediatamente exonerado de suas funções. Mark abriu a boca, mas nenhum som saiu. Entregue seu distintivo. Passou um segundo. Depois 2. Agora. Com a mão trêmula, Mark tirou seu distintivo e o colocou na palma da mão do chefe. O metal frio pareceu queimar sua pele. Sua arma já foi confiscada. Seu acesso ao sistema foi revogado. Os transeuntes pararam atrás das barreiras. Telefones foram apontados para ele. Chefe, por favor, 12 anos de serviço. 12 anos que você destruiu em 12 segundos. A General Carter interveio, com a voz calma, mas incisiva. Quero deixar claro que não me feri. Mas esse comportamento constitui uma séria ameaça à cooperação entre as forças. O chefe assentiu com a cabeça. Foi iniciada uma investigação interna. E dadas as circunstâncias, ele fez uma pausa. Você está oficialmente demitido por conduta grave. Essas palavras ressoaram mais alto que as sirenes. Dispensado. Imediatamente. Mark sentiu as pernas fraquejarem. Um policial o segurou discretamente para evitar que ele caísse. O general Carter olhou para ele uma última vez. Poder é uma responsabilidade, não uma arma pessoal. Ela deu meia volta. Os soldados avançaram perfeitamente sincronizados. Os veículos militares deixaram o estacionamento tão rapidamente quanto haviam chegado. Mark ficou ali na chuva, sem distintivo, sem arma, sem futuro. E enquanto as câmeras continuavam filmando, uma verdade ficou clara para ele. Não foi apenas o fim de sua carreira. Este foi o início de sua desgraça pública. O estacionamento havia sido transformado em um palco para apresentações. Os transeuntes se aglomeravam atrás da fita de segurança. Alguns cochichavam,
Outros filmavam sem o menor constrangimento. As telas dos celulares iluminavam a noite, capturando cada segundo da queda de Mark Reynolds. Ele ainda estava lá, de pé, mas exausto, sem crachá, desarmado, sem um uniforme digno desse nome. Um agente entregou-lhe um documento plastificado. Aviso de suspensão imediata e demissão provisória. Mark aceitou mecanicamente. As palavras se tornaram turvas diante de seus olhos. Provisório? Ele murmurou, procurando desesperadamente uma saída. O chefe Harris respondeu diretamente. Não se prenda a isso. Após a investigação, tudo será definitivo. A poucos metros de distância, o jornalista acabava de chegar, com o microfone estendido. Chefe Harris, pode confirmar se um de seus agentes ameaçou um oficial militar de alta patente? O chefe nem tentou se esquivar. Sim, e medidas imediatas foram tomadas. Mark sentiu cada palavra penetrar em sua mente como um prego. Uma mulher na multidão sussurrou, é ele? Aquele que apontou a arma? Ele é louco ou quê? Ele baixou os olhos. Outro policial se aproximou. Você deve deixar o local. Assim? Como um civil. Essas duas palavras foram mais humilhantes do que qualquer outra coisa. Mark se virou uma última vez. Ele viu seu antigo carro de patrulha, já vazio. O nome dele foi removido do sistema. Sua vida profissional foi apagada. Enquanto ele se afastava na chuva, um celular capturou seu rosto em close-up, vermelho, cansado, quebrado. Na manhã seguinte, os preços das ações dispararam. Policial é demitido após apontar sua arma para um general, abuso de poder. O vídeo que está viralizando. Mark acordou com centenas de notificações. Ameaças, insultos, zombaria. Seu nome estava em toda parte. A versão dele não está em lugar nenhum. Ele tentou ligar para um ex-colega. Secretária eletrônica. Outro. Silêncio. Nem mesmo sua família sabia mais o que dizer. Em sua sala de estar escura, Mark encarava a tela onde o vídeo era reproduzido em loop. O momento exato em que ele apontou a arma. O momento exato em que tudo mudou. Foi então que ele compreendeu que perder o emprego era apenas a ponta do iceberg. Ele acabará de perder sua identidade. E o que se seguiu foi ainda pior. 2 semanas depois, o tribunal estava lotado. Não se trata de um público comum. Advogados, altos funcionários, representantes do ministério e alguns jornalistas cuidadosamente selecionados. Tudo era oficial. Frio, implacável. Mark Reynolds estava sentado sozinho, vestindo um terno escuro emprestado com os ombros caídos. Ele já não era mais o sargento autoconfiante de antes. Apenas um homem aguardando seu veredicto. O presidente da comissão disciplinar tomou a palavra. Esta audiência diz respeito ao abuso de autoridade, ao ato de colocar outras pessoas em perigo e à grave violação dos protocolos de segurança. As imagens foram projetadas em uma tela gigante. O estacionamento. A chuva. A arma estava apontada. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Você reconhece os fatos? Mark respirou fundo. Sim. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado do Estado se levantou. Os fatos são inegáveis. Mas ainda mais grave, o acusado não demonstrou qualquer sinal de desescalada, apesar da ausência de qualquer ameaça. Então chegou o momento que Mark mais temia. A general Elizabeth Carter entrou na sala. Todos se levantaram. Ela sentou-se ereta, digna, com um olhar calmo, porém firme. General, gostaria de acrescentar algo? Ela pensou por um instante e então falou. Não estou aqui para humilhar este homem. Estou aqui para reiterar uma regra fundamental. Poder sem controle se torna um perigo. Ela olhou fixamente para Mark. Naquela noite não era a minha posição que estava em perigo. Era a confiança entre as instituições e a do público. Houve silêncio absoluto. O presidente consultou o arquivo pela última vez. Consequentemente, a comissão decide. Mark prendeu a respiração. Demissão definitiva sem possibilidade de reintegração. Cancelamento da aposentadoria. Inscrição permanente no Cadastro Disciplinar Nacional. Cada palavra caía como uma lâmina de guilhotina. Mark fechou os olhos. Acabou. Ao saírem, um jornalista ousou fazer uma última pergunta. Você se arrepende de suas ações? Mark parou. Por um longo tempo. Sim. Não porque eu perdi meu emprego, mas porque eu me esqueci do que significava usá-lo. A general Carter observou a cena à distância e, em seguida, voltou-se para seus oficiais. Que isso sirva de lembrete para todos. Nenhum tiro foi disparado naquele dia. Nenhuma vida foi perdida. Mas uma carreira, uma reputação e um futuro tinha sido destruído por um único gesto mal controlado.